Sabe, quando a gente pensa em latim, a primeira imagem que costuma vir à cabeça é poeira, né? Livros antigos, uma coisa do passado. Mas e se essa língua, na verdade, nunca morreu? E se ela estiver bem aqui, pulsando no nosso dia a dia, nos tribunais, nos laboratórios e até em conversas comuns? É isso que a gente vai investigar hoje. Vamos decodificar esse idioma para descobrir como ele continua, de formas surpreendentes, a moldar o nosso mundo. Aí fica a pergunta: como isso é possível? Bom, a resposta é fascinante. O latim não está exatamente morto. Ele é o que a gente poderia chamar de funcionalmente imortal. Como não existem mais falantes nativos, a língua parou de mudar, de evoluir. E essa estabilidade toda é justamente o que a transformou na ferramenta perfeita para a precisão que o direito exige e para a clareza universal que a ciência precisa. Vamos começar pelo direito, então. Aquelas expressões em latim que a gente vê em filmes não estão lá só para soar importante, não. Pense nelas como se fossem cápsulas de conhecimento. Em só 2 ou 3 palavrinhas, um advogado consegue passar uma ideia jurídica super complexa que talvez precisaria de parágrafos inteiros para explicar. É o máximo de informação no mínimo de espaço. E aqui temos, talvez, o termo em latim mais famoso de todos, habeas corpus. A tradução ao pé da letra é que tenhas o corpo. A ideia é simples, mas ao mesmo tempo poderosíssima. Nenhum poder pode simplesmente fazer alguém desaparecer. O Estado é obrigado a apresentar a pessoa presa fisicamente na frente de um juiz e justificar por que ela está detida. É um pilar fundamental que protege a gente de prisões arbitrárias. Outro princípio essencial é o indúbio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. A tradução já diz bastante, mas o significado vai ainda mais fundo. Essa pequena frase carrega um dos pilares da nossa democracia, a presunção de inocência. Ou seja, a responsabilidade de provar a culpa é de quem acusa. Se no final de tudo ainda sobrar uma dúvida razoável, a liberdade tem que prevalecer. Agora, olha só a precisão quase cirúrgica que o latim oferece. Uma decisão da justiça passa a valer a partir de quando? Para responder isso, existem 2 expressões-chave: ex tunc e ex nunc. Uma decisão com efeito ex tunc age para trás, é como se voltasse no tempo e anulasse tudo o que aconteceu. Já o efeito ex nunc significa que a decisão só vale daqui para frente. São ferramentas importantíssimas para definir o alcance da lei no tempo. Saindo do direito e pulando para a ciência, a lógica é parecida. Imagina só a confusão se cada país usasse um nome diferente para o mesmo animal, para a mesma planta. A ciência precisava desesperadamente de uma língua universal, estável, sem espaço para ambiguidade. E adivinha onde ela encontrou essa solução? Pois é, no latim. Pega o nosso cachorro, por exemplo. Pra gente, é cachorro. Em inglês, é dog. Em francês, chien. Para acabar com essa bagunça, a ciência usa um nome único e universal: Canis lupus familiaris. Graças a esse sistema, um cientista aqui no Brasil e outro lá no Japão sabem que estão falando exatamente do mesmo bicho. É clareza em escala global. Agora, vamos a termos que a gente ouve bastante por aí. In vitro. Literalmente quer dizer no vidro. Descreve qualquer procedimento biológico que acontece em laboratório, fora de um organismo vivo. O exemplo mais conhecido, claro, é o da fertilização in vitro. A expressão deixa o conceito claro e compreensível no mundo inteiro. E em contrapartida temos o in vivo, que significa no vivo. Esse geralmente é o passo seguinte da pesquisa. Depois de testar em um laboratório in vitro, os cientistas passam a testar medicamentos ou tratamentos em organismos vivos, como nos testes clínicos com seres humanos. É a diferença, basicamente, entre o laboratório e o mundo real. Essa frase aqui é o coração da ética médica. Primum nocere. Primeiro, não prejudicar. É como um juramento silencioso que guia toda a decisão de um profissional da saúde. Um lembrete constante de que é preciso pesar os riscos de qualquer tratamento contra os seus possíveis benefícios. Porque, afinal, antes de tentar curar, o mais importante é não causar ainda mais danos. Mas o latim não vive só nos tribunais e nos laboratórios, não. Ele se infiltrou na nossa fala do dia a dia, na nossa filosofia de vida e até dentro do escritório. Muitas vezes a gente usa essa sabedoria antiga sem nem se dar conta. Carpe diem. Poucas expressões latinas se tornaram tão famosas na cultura pop, né? Tem em tatuagem, filme, música, todo mundo conhece esse chamado para aproveitar o dia. Mas será que o significado é só esse mesmo? O sentido original, na verdade, é um pouco mais sutil, mais poético. O poeta Horácio, que cunhou a frase, usou o verbo carpere, que significa colher. A imagem é a de colher uma fruta que está madura, no ponto certo. Então não é sobre uma busca desesperada por prazer, mas sim sobre saborear o presente com consciência, colher o que está maduro hoje, porque o amanhã
O amanhã é incerto? E no mundo corporativo, o latim também aparece. Uma força-tarefa criada para resolver um único problema é uma comissão ad hoc, ou seja, para isto. Quando o pessoal não quer mudar nada na empresa, o objetivo é manter o status quo, o estado em que as coisas estão. E aquele requisito que é absolutamente indispensável para fechar o negócio, essa é a condição sine qua non, sem a qual não tem acordo. Simples assim. E para fechar, uma expressão bem elegante, sui generis, significa de seu próprio gênero. A gente usa para descrever alguma coisa tão única, mas tão única que não se encaixa em nenhuma categoria. Pode ser uma pessoa, uma obra de arte, uma solução para um problema, algo que é simplesmente sui generis. E tudo isso nos traz de volta a nossa pergunta lá do começo. Por que uma língua que supostamente morreu continua tão presente? A resposta não é nostalgia, não. É pura e simples funcionalidade. O latim sobrevive porque ele continua sendo incrivelmente útil. Então, resumindo a história, o latim continua firme e forte por causa da sua precisão, que serve como um código estável para a lei, por causa da sua universalidade, que conecta cientistas do mundo inteiro, e por causa da sua sabedoria, que nos liga a ideias atemporais sobre como viver. Não é uma relíquia, é uma ferramenta, e das boas. Fica então uma reflexão. Agora que a gente percebeu como o latim está amarrado no nosso mundo, da justiça à ciência, qual pedacinho dessa sabedoria antiga vai aparecer no nosso caminho amanhã? Talvez num documento, numa notícia ou numa simples conversa. A língua de Roma, como deu para ver, está muito longe de ter se calado.